pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje nesse episódio muito especial, assim como o outro, e eu já gostaria de agradecer o Luigi, que esteve com nós aqui no nosso podcast. Obrigado, Luigi. E hoje a gente tem uma convidada muito especial também, que estudou com o Luigi, né? Que estava aqui quando tudo era mato, né? Também, não enche muita bola, não. Não enche muita bola, não enche. E gostaria de pedir para vocês, não esqueçam, curtir, comentar, compartilhar. E estamos aí. Hoje nós temos aqui o Rafa, que não estava no nosso último episódio, só deu uma passadinha, né, Rafa? Isso, só dei uma passadinha, tava com um compromisso, né, Cris? Ele é cheio, agenda lotada, né? Homem compromissado. E nós temos o Neto Garoto. também, o Neco. O Neco tá ficando. O Neco cara. tá cada vez- Tá tomando conta ainda. Muito bem, e seja bem-vinda, então. Hoje nós temos ela, a Maria Laura, que estudou aqui desde o 3º ano, né? Isso. Isso aí, seja bem-vinda, Maria Laura. Aí em Obrigada. 2011, né? Desde 2011. Desde 2011, no 3º ano, né? Aí depois ela foi crescendo, foi ficando um pouquinho mais louca, um pouquinho mais louca, um pouquinho mais doida, um pouquinho mais doida. Tem trabalho. E se formou até o 9º ano, né, Maria? Foi Ficou até o até com a gente no 9º ano, se formou. E hoje tá cursando faculdade, mas a gente vai falar sobre Isso isso aí aí. um pouquinho mais pra frente. Maria, quer contar para nós aqui como foi a tua experiência no Cuca? Eu vi aqui você tem uma irmã também, estudou no colégio. Como é que foi a tua experiência aqui? Ah, foi muito bom pra mim, assim. Tenho um carinho enorme pelos dois, né, que deram aula pra mim. E pela Marilisa, principalmente, também, que, nossa, foram maravilhosos. Ah, principalmente. Principalmente. Tá. Marilise! Não é nada, então. É, Tranquilo. Vou mandar para tranquilo. Mari. Os dois, né? Os dois meia boca, assim, mas a Marilisa é o top, assim. Mas a gente era uma sala muito pequena, assim. Eu entrei aqui, a gente tava começando com o 9º ano, acho que eu fui a 3ª turma, né, do 9º ano. Então a gente era uma turma Era muito quarta pequena. turma. Era a 4ª turma, né? Então a gente era uma turma muito pequena. E os professores eram muito próximos da gente. Eu nunca tive isso em nenhum lugar. Tô tendo algum contato com os professores da faculdade agora, mas eu nunca tive o que eu tive com eles, assim. E carrego muitos dentro do meu coração, assim, que fizeram parte realmente da minha história e da minha criação. Ai, que lindo. Essa Tava fotinha. chorando. Aqui a gente tem um arquivo confidencial, que é Péssimo. a turminha da Maria, aqui no 9º ano já, né, Maria? No 9º ano, último ano. Aqui nós temos, então, a Joana, a Amanda, você, a Fê. Aí o Gu, o Luigi, que esteve aqui com a gente, e o Arnaldo. O Luigi, cabelo liso. Não, e olha, Desculpa aí, Luigi. ele falou da última Desculpa, Luigi, esse topete aí tá... O Luigi melhorou, hein? Teve um glow up. Ô, Maria, mas a gente sempre foca muito na experiência da formatura do 9º ano, ou a última sala. Como é que foi o decorrer, tipo, do 6º ano? Como tu sentiu essa passagem, o acolhimento pro 6º ano? E depois como é que foi crescendo cada turma e passa professor, outro professor? Como é que foi esse processo para você sair do Fundamental 1? Tudo bem, tu estava aqui nas bases, conhecia todo mundo, tia Lena, né, as pessoas. Mas como é que foi esse processo teu de adaptação? Tu lembra, assim, como é que foi? Se foi muito diferente, tipo, daí do 9º ano para ter saído daqui e ter ido para outro colégio? Como é que foi esses 4 anos de Fundamental 2? Teve... Do 6º ano ao 9º ano já dá uma diferença boa, né? Porque daí tu vai ganhando responsabilidades conforme tu vai crescendo. E daí no 6º ano era de manhã, então eu já tive a responsabilidade de acordar de manhã cedo, eu pegava a van. Se eu não acordava, minha mãe não me acordava, eu ficava lá. Tinha dias que chegava, mas não chegava, vamos dizer assim, né, Maria? Tinha dias que eu saía correndo atrás da van, vários dias. Mas o mais, assim, que eu senti diferença realmente foi do 9º pro 3º, do 9º pro ensino médio, assim, porque a gente era uma turma muito pequena, então eu era muito acolhida aqui pelos professores, então a gente tinha um relacionamento muito próximo. E quando eu fui para um colégio muito maior, com 40 pessoas dentro de uma sala de aula, foi um processo, assim, difícil, assim, para mim, até me acostumar com muita gente na sala. E muitos professores, eram 3 professores de química, 3 professores de física, e eram várias frentes, e eram muitas questões por dia, tipo, era uma carga muito maior, assim. Então, o primeiro ano mesmo é mais para te conhecer, por questão de adaptação também, tu se adapta porque é muita coisa nova. São mais responsabilidades, mas assustou bastante, assim, um pouco no primeiro ano. Troca de ciclo, né? Trocou de tudo, troquei de cidade, troquei de van, de professores.
Mas depois, assim, que você acostuma, o ensino médio vira uma maravilha, né? Sim. Você morava em Itapema, na minha praia. Isso, eu morava em Itapema e no terceirão eu morei em Balneário. Eu morava na rua do Coque. Sim. Eu fiz o Coque Balneário. E então, pra mim, no terceirão foi super tranquilo, assim. E, ô Maria, pra te ver como as coisas vão acompanhando, às vezes a gente nem percebe, mas como a gente na história a gente fala que é parte participante, né? Parte participante do processo. Que é... O colégio também deu um salto gigantesco no número de alunos e professores. Hoje, por exemplo, o nosso 9º ano, tu falou que o teu 9º ano tinha quantos alunos? 7 pessoas. 7 pessoas. Hoje o nosso 9º ano tá com? 28. Olha só. Dá 21. Começa a matemática aí. Eu tô olhando. Dá então Ajuda, mais ou menos. ajuda nos 4. Olha só como cresceu. E a gente sente que também ainda fica. A gente se sente responsável também hoje. Ah, Maria passou, tanto é que também mandou para, né, tu avisou quando passou, a gente conversou. Os ex-alunos, a grande maioria, pô, obrigado. Então, assim, como fica distante, vamos dizer, o 9º ano para o 3º ano quando tu presta um vestibular, mas como a base dos 4 anos de Cuca também colaboraram para que você construísse tudo o que tu tá vivendo agora, né, Maria? Muito, muito. Assim... Não, eu acho legal, assim, quando ela chegou agora falando assim, eu uso aquilo que tu falasse lá da Kátia hoje, eu falo, cara, como marca, né? Marca muito. Tem uns macetes, aquele do X também, tem macetes que eu levo até pra minha vida da faculdade mesmo, assim. Viu? Coisas que E tu achava que era brincadeira. eu achava que era brincadeira. E a gente falava, assim, quantas vezes eu explicando, eu falava, galera, vocês vão precisar disso. Claro que matéria que nem matemática que é chato, tu tem que... Que ela usa até hoje, né? Que ela... Que eu amo matemática. Tu sempre usa, mas... Queria ser engenheiro civil, tá? Viu? Eu quase fui. Ó, não foi. Não fui. Não foi. Não foi. E onde é que tu está hoje? Então, daí Tá eu... aqui. Sentado aqui na nossa frente. Tá, mas... eu queria fazer engenharia. É que nesse processo de terceirão, saber o que tu vai querer fazer da tua vida, é realmente um momento da tua vida, é a primeira decisão que tu toma, porque as outras decisões, quem toma são os seus pais. Então, tu se sente muito impressionado. Por isso, é uma responsabilidade muito grande o que tu vai fazer pro teu futuro, decidir isso com 17 anos. Então, eu acho até cruel, sinceramente, ter que decidir tão novo que tu vai ser pro resto da vida. E tá tudo bem não saber, tá tudo bem não se encontrar, e eu tenho 21 anos. E não é pro resto da vida também, né? Não é pro resto da A vida. gente se Tem muita descobre gente, em que outros troca. processos, Troca de faculdade, troca de curso. E depois não se acha, não. Assim, o pessoal de 21 anos ainda tá tentando se achar realmente o que gosta. E tá tudo bem, assim, cada um tem o seu tempo. Então, eu acho que tem que tirar um pouco dessa carga de cima de ti, assim. Porque tem que levar... O terceirão é tão gostoso. Eu tenho um carinho gigantesco por essa época que eu passei, assim. As pessoas, as memórias que eu construí. Então, acho muito importante tirar um pouco dessa carga. Porque é a primeira escolha que tu tá fazendo realmente na tua vida pro teu futuro. Só que depois que tu passa por essa escolha, tu olha pro passado e tu vê, poxa, só foi um passo que eu dei de vários outros que vêm depois. Isso. Então, tem que respirar, tem que se acalmar, porque é um pequeno passo que tu vai dar. E se tu não dá esse passo agora, tu pode dar depois, tu pode ir para outros caminhos. A gente é muito novo. E tá tudo bem trocar de caminho, tá tudo bem procurar outras coisas, e a gente tá se conhecendo também. Então a gente tá se tô descobrindo. acompanhando isso agora com a Maria, que estuda com a tua irmã. Foram ambas minhas alunas também, e ela também, tipo assim, o processo dela de estudo, ou o que ela tá escolhendo, porque eu sempre tô em troca de ideia com ela, é pra parte de biologia. E ela passou no vestibular na Unisul, acho que foi em medicina, em medicina, e ela não quer cursar, ela quer a biologia. Então, assim, tu pensa, e ela quer na UFSC biologia, e a gente tá super apoiando a família, porque ao mesmo tempo que você também se pega pensando nisso, né, Maria, como eu também me peguei quando eu fiz o terceirão e depois o vestibular, claro, realidades diferentes, mas tu também passou por isso, é legal também ela no processo que ela já descobriu, entendeu? E a gente tá alertando os alunos que pode ser que quando se forme lá na frente, você queira mudar. E tá tudo certo também. O que importa é você não parar. Exato. Esse que é o importante, você não parar. Então, assim, pra trás, só pra pegar impulso.
e você não parar no processo. Começa a fazer, se prepara, porque é como tu falou, são memórias afetivas que tu vai construir, não só das relações com pessoas, mas hoje em dia tu vê como chato, pô, ter que decorar isso aqui, ter que estudar, nossa, mais uma noite, mas isso vai criar em você um sentimento de que, pô, cara, eu tentei tanto, né, cara, e vai conseguir, vai ir, e acho que esse que é o importante, sabe? Não se frustrar com o agora também, de que você tem que decidir a tua vida, não. Do jeito que estão as coisas hoje, o acesso que tem, e como se é preparado, né, Neto? E não se preocupar depois precisar trocar também, né, Maria? Maria, você fez o Enem Fiz. só no 3º ano? Então, isso foi um erro muito grave que eu cometi, que foi fazer só no 3º. Porque eu não queria fazer antes, porque eu achava que eu não tinha conteúdo. Mas o Enem não é questão de conteúdo, é questão de psicológico. É questão de tu ter um preparo mental. É mais mental do que de conteúdo. Então, é cansativo. Só não te cortando já. Ó, galera, importante isso a dica que ela tá dando. Como é que é, Maria? Sempre faz desde o 1º ano, se puder fazer no 9º já, porque é prova de resistência. É mais resistência, é prova mental mesmo, de tu ter, aguentar aquilo, a prova, a pressão psicológica, do que realmente conteúdo. O Enem é mais prova mesmo disso, assim, de questão de interpretação de texto. E nossa, eu surtei, porque como foi a primeira vez que eu fiz o Enem, eu nunca tinha feito antes, eu fiquei muito mal no dia anterior, assim, eu fui com Ansiosa. Sim, eu fiquei com febre, eu fiz o Enem com febre tipo, queimando de febre. Então, eu aconselho fazer antes mesmo. E eu até me saí bem no Enem, mas com a redação, porque eu era péssima em português. A Marilise não tá aqui, mas ela sabe bem. Mas eu dei uma olhadinha aqui. Até nas redações. Cancela o boletim. Não, brincadeira. Mas a redação, uma coisa que me ajudou muito no Enem, foi ter uma pré-redação feita já. A tua redação foi a do cinema? Do cinema, foi. E, tipo, eu sou muito, muito, muito ruim mesmo. Eu tirava, tipo, 600, assim. E no Enem eu não tirei uma nota tão alta, mas de 600 para 860 foi bom, sabe? Sim, um salto legal. Foi um salto legal. E eu fui com a redação. Eu não sabia escrever, não sei fazer redação, mas o que eu fiz? Eu fiz uma pré-redação feita. Então, eu já tinha a frase de filósofos, que é de utopia. Então, é uma coisa que se encaixa com qualquer tema. Qualquer tema. Mas isso é filosofia, né? Não, qualquer tema. Tu usa de filósofo, joga um filósofo ali que fala sobre utopia, tudo tem que ser. E educação. Tudo dá pra educação e essa sociedade utópica. Citou Paulo Freire, Pronto. Fato, né? Então, assim, a dica que eu dou, fazem uma redação já com tudo pronto, termos de ligação, leitura. Bonitinho, muita leitura. Né? Muita leitura. E aprendem a ler antes do 3º, né? Porque eu fui aprender ali na marra. Então, a tua maior dificuldade foi a questão também do tempo. O que tu achou para fazer o Enem? Dentro desse tempo, para redação, por exemplo, foi tranquilo? E para as questões, como é que foi? A redação foi tranquilo porque eu já tinha ela pronta. Então, assim, eu decorei a minha redação, então foi muito tranquilo desenvolver a redação. E só encaixou o tema de cinema. Na verdade, tu deixou todos os conectores, a tua estrutura básica. A minha introdução foi feita e eu já tinha 2 filósofos, frases de filósofos para os 2 desenvolvimentos. E que linkava com a conclusão. Então, já estava tudo pré-feito, só tinha que inventar umas coisinhas ali no meio, entendeu? Com os conhecimentos que eu lia, claro. E daí... Então, foi muito bom. Então, você que não sabe, não tem muita prática com redação, eu aconselho muito fazer isso. E com as questões, mesmo, não deu tempo de fazer tudo. Foi mais mesmo ter o preparo psicológico para realmente estar ali, sabe? Sentiu aquela pressão, na verdade. Sim. Maria, assim, tu trouxe a questão do tempo. Tu percebe, assim, que o Enem não traz conteúdos, eu vou dizer mais pela matemática, tá, gente? Desculpa aqui, porque é a parte que tem 45 questões e não tem como selecionar coisas muito cabulosas. Então eles colocam, muita coisa, muito abrangente, e eles acabam caindo em questões simples. Sim, o Enem. Só que o que mata simples. É o cansaço, a leitura. O Luigi trouxe isso semana passada pra gente também. Sim. Né? Que assim, não era tão difícil, mas era esse tempo, tudo isso que levava, né? Eu peguei várias apostilas, eu comprei o COC 1000 da UFSC e o do Enem. E, cara, se tu faz as questões do Enem separada, não é difícil. Realmente questão de tempo e é uma prova que desgasta muito o teu psicológico, porque é muita interpretação, muita coisinha pequenininha, umas palavras muito estranhas, então tem que ler mesmo. Tem que
Porque o meu vestibular tinha começou aquelas palavras muito complexas que tu não sabia o que era. Então eu aconselho mesmo o pessoal ler os livros que pedem, ler mesmo, porque... Fazer antes. Fazer antes, se preparem antes. Eu acho que essa dica que tu deu, ela é valiosa, né, Maria? Desde o primeiro ano, já pegar possível. como... Porque, cara, são 2 dias, né? Tá dividindo em 2 dias. Agora tá 2 dias. 2 dias. São 2 dias no ano que tu vai tirar ali, que tu vai poder se dedicar, que tu vai poder, né, tá passando por essa experiência. Porque é como qualquer outra experiência. A partir do momento que você tem outras experiências, você vai perdendo. Perdendo o medo e toda aquela situação. Porque é uma situação, imagina, tu vai colocar ali. E quando você chega num terceirão, já não vai estar com aquela pressão, né, Maria? Já não vai estar com aquela, poxa, eu tenho que fazer ou não. Então, acho que a dica de hoje foi essa, né, Maria? É importante, né? É um crescimento e aí vai trabalhando justamente essa questão. Quanto tempo eu demoro para fazer uma questão de matemática, por exemplo, que tem interpretação também, né? Quanto tempo eu demoro para realizar a minha redação, para poder, aos pouquinhos, né, conseguir conquistar. E a escolha do teu curso, tu quer falar um pouquinho? Então, eu queria fazer engenharia civil e o meu pai ele tem fazenda. Então, ele, com muita delicadeza, né, e por espontânea vontade, eu botei zootecnia no último dia, assim, da UFSC. Mas eu tinha um Enem ainda como opção, né, se eu quisesse desistir. Daí, na UFSC, foi realmente zootecnia. Foi uma opção só? Hã? A primeira opção e a segunda foi zootecnia? É porque é zootecnia, né? Não tem como botar outra coisa. É só zootecnia mesmo. E eu fui, tipo assim, eu não fui querendo, gente. Eu fui na marra. E hoje, assim, é a minha paixão. Hoje eu sou apaixonada. Então, Olha só. Cara, aquilo é meu filho, assim. A Fazenda é meu filho, meu projeto de vida agora. E eu sou realmente apaixonada pelo que eu faço. Eu amo E a gente demais. percebe. A gente vê tuas postagens Ai, assim. eu adoro. Gente, eu sou chata no Instagram. Eu não aguento mais ver boi. Eu falei, desculpa, é que assim, não consigo me controlar. Porque é uma coisa que eu sou apaixonada. E, cara, eu não queria mesmo fazer. Eu chorei, eu falei, mãe, não acredito que eu vou ter que mexer com boi, viver lá no mato. E agora eu adoro. Então, é normal tu ir começar uma faculdade, às vezes tu quer muito e não gosta, às vezes tu vai na marra e ama, né? Então, pra te ter certeza se tu quer ou não fazer faculdade, tem que começar. É a única forma de tu saber se tu quer fazer alguma coisa é começar, porque não tem outra forma. Não tem outra forma. E é zootecnia. Zootecnia. Fala um pouquinho como é que é o curso. O meu curso pra ser bem bruta, assim, é uma agronomia com a veterinária. Mas, desculpa quem é zootecnista, eu vi isso, mas... mas a gente mexe bastante com genética e bastante com a questão de nutrição. Então, a gente que faz as ações, a gente que manipula as ações, a gente tem uma breve noção de pasto e mexe muito com a reprodução, questão de reprodução e genética. Que é pra essa área mais que eu quero ir, de nutrição e reprodução. É bacana porque... O dia todo. O dia todo, né? Gente, não dá. Dormir com o galo cantando. Show. Maria, você fez a técnica na UFSC. Tá fazendo, né? Tá fazendo, verdade. Como é que foi o vestibular da UFSC? O que tu sentiu de diferença assim, do Enem pro vestibular da UFSC? Tem uma diferença gigantesca. Sim, demais. Né? Eu sou suspeita pra falar, porque eu adoro o sistema UFSC, assim. Legal. Eu adoro essa parte de somatório, porque pra mim eu tenho muito mais facilidade de ler e relembrar o que eu li, o que eu não li, porque eu sou muito visual. E o COC, o ensino COC é muito mais... Ele foca muito mais no conteúdo, porque o Enem não tem muito conteúdo. E como é uma coisa muito mais de conteúdo, assim, eu me saí muito melhor, eu fui muito mais confiante na UFSC. E teve uma coisa que me ajudou muito, muito na UFSC. Porque eu não sabia... Não precisa. A água pra mim já tá ótimo. Uma coisa que me ajudou demais na UFSC, eu não sabia química. Eu não sabia química e nem física. Eu pensei, não, um dos dois eu preciso pra pelo menos, né, conseguir dar uma alavancada aí na nota. Daí eu fui pra química. E eu tirei 8, perto de 8, assim, não lembro direito na UFSC, sem saber de nada. A nota eu não sabia de nada. E o que eu fiz? Eu comprei esse COC 1000 da UFSC. E esse COC 1000, ele tem dividido em matéria e em conteúdo, tipo, química. Daí tem a parte de orgânica, inorgânica, e é bem certinho, assim, sabe? Dividido por tema, tipo ácido e base. Então, o que eu fazia? Eu pegava o tema ácido e base, daí eu fazia um resuminho, colocava um clips ali e ia resolvendo as questões. E era muito legal, porque daí eu conseguia relembrar conteúdo que eu não tinha anotado no meu resumo, e com o meu erro,
eu corrigia ele na hora e já colocava no resumo. Então isso, cara, eu aprendi química assim. Sim. Eu aprendi química dessa forma. Ô, Laura, mas tu criou uma estrutura de estudo, por dia eu vou estudar tanto, tais conteúdos, ou foi meio assim, o que vinha tu estudava por dia, ou tu criou toda hoje, terça-feira eu vou estudar, segunda-feira eu vou estudar... Tu fez um cronograma, né? Fez um cronograma, como é que foi? No começo eu tentei, juro que eu tentei. Matéria dada, matéria estudada, hoje na faculdade é o que eu levo pra vida, assim. Porque pra faculdade realmente eu vou levar pra vida, né, todo o conteúdo. Mas eu tentei fazer todas as questões, porque eu aprendi a estudar realmente no terceirão, qual era o meu método. Que para ensino médio, assim, né? Porque faculdade é outra realidade. Mas eu aprendi que é por questão, porque eu aprendo melhor com meus erros, eu aprendo errando. Então, as questões me ajudavam muito, só que eram muitas questões. E daí, no final do ano, eu desisti do colégio e fui realmente pro vestibular. Uhum. Então, eu não estudava mais pro colégio, eu estudava pro vestibular no Coque-Mil. Então, foi pelo Coque-Mil que eu estudei. Então, eu pegava uma matéria, pegava o conteúdo, eu estudava o conteúdo e depois eu fazia as questões. Então, o Coque-Mil, eu acho assim... Cara, e depois que eu fiz o vestibular e fazendo as provas do vestibular, então, eu acho que é muito importante. Refazendo prova ou fazendo as atuais? Fazendo a de todos os anos. Sim, refazendo. Isso, refazendo as provas. Então, a gente pegava um grupo de amigos e a gente botava o tempo cronometrado. E daí a gente fazia todo mundo junto. E eu acho muito legal você procurar essa rede de apoio, assim, porque... Vocês trabalhavam com cronômetro? Isso, com cronômetro. Porque daí a gente tinha mais ou menos noção do tempo, sabe? Legal. E depois a gente corrigia todo mundo junto. Pessoal do segundo ano lá, quando entra, vou fazer as atividades. Por isso do tempo. E legal que tu traz assim o Coque-Mil, que é o nosso PV-1000, que é o que a gente vai começar ano que vem também com a turma do terceirão, né? Eles já vão entrar com esse material do PV-1000, né? Então já vem nessa pegada aí. Legal tu falar que ele... Achei legal a dica também da rede de apoio, né, Maria? É muito importante. É essencial, né? Tu vai Essencial. encontrando pessoas que estão no mesmo contexto e vão... Por isso que eu te digo, Maria, hoje em dia, com todo esse acesso, né, cara... Pô, é muito... Sim, tá tudo disponível. Não vou ser o tiozão de falar, hoje em dia é muito mais fácil. Não é isso que eu tô querendo falar. Mas é. Porém, porque até tu é muito jovem, né? Então, o que acontece? A faculdade não é tão mastigada assim, não. Não, mas eu digo o processo de... Porque tem muita gente que fala, hoje em dia tá muito mais fácil tu ingressar numa faculdade. Não é isso, tem mais acesso à informação, muito mais acesso, mas a prova tá lá, né, Maria? Se não estudar, não vai passar da mesma forma como era 20, 30, 40 anos atrás, vai continuar. Muito boa essa dica. Mas essa rede de apoio eu acho muito importante, porque é um desespero, porque, assim, eu acompanhei, é um desespero coletivo, tá todo mundo desesperado e tá todo mundo na mesma. Tá todo mundo, meu Deus. Tá todo mundo, sabe meu pra Deus onde do ir. céu. Então, cara, vamos ficar desesperados todos juntos, sabe? Vamos deixar essa coisa mais leve. Vamos deixar ela mais leve. O paraquedas não abriu? Não abriu pra A gente ninguém, junta no né? Não amigo. abriu pra ninguém, todo mundo dá a Todo mão. mundo dando a mão assim, ó, vamos juntos. Show. Legal. Então é muito bom ter essa rede de apoio mesmo. Isso eu morava lá no Coque, assim. Eu morava mesmo. Eu chegava às 7h30 da manhã lá e ia embora. Chegava um pouquinho atrasada. Mas eu ia embora, assim, de noite. E é isso que a gente quer trazer para os nossos alunos, de que às vezes eles pensam que tu ir por um sistema diferente, ou tu, pronto, 50% tá resolvido. E não é assim, né? Vai muito de você, né? Tem a parte, por exemplo, aqui, que nós estamos programando pro ano que vem, já tá começando agora, né, Neto? Pô, vamos trabalhar com isso. A gente vai ofertar todo o material, tanto o material humano quanto o material, né, de livros e tal, tudo que a gente vai poder. Só que se você não tirar pra você também, não adianta, né, Maria? Porque você que vai estar lá no momento fazendo a prova. Então, se você não se preparar, você não se dedicar, como tu falou, antes mesmo, pode ser até anos antes, um processo de construção, não adianta, que chegar lá também... E não é só preparo de conteúdo, né? Preparo de psicológico também. Tem que ter um psicológico bem forte, tem que estar preparado para aquilo mesmo. É tudo, né, Maria? É tudo, psicológico, é o estudo, é o físico, É o físico. né? Porque tudo Por isso isso que tava conta. levantando os ferros, né? E o que você acha que foi mais difícil na UFSC, na prova? Qual foi a parte que tu sentiu mais dificuldade? Na prova da UFSC. Português, óbvio, né?
Porque a história, ela teve um preparo... Matemática ela leva até hoje. Pronto, começou Agora a Marili? Começou. Não, eu sei que na matemática tem um macetezinho, viu? É macete, não é? Só decorou. Ela olhou pra Só mim. decorou. Mas o porquê também, do separado de perguntas, também tem decorou. macete. Então, péssimo, assim, tem os macetes pra tudo. Tá certo. História Mas, nem macete, né? Passou, é um momento que passou e ficou, História, né? a gente faz de conta. Não, mas a história é muito importante. Eu descobri que a história é importante. Tô brincando. Não, mas eu vi como a história é importante quando eu entrei em administração, assim, realmente. Viu? Porque a economia, ela é explicada pelo passado, né? Só acontece as coisas hoje no futuro porque eu só sou eu pelas coisas que eu vi no passado. E isso é o mundo, né? Então... agora que eu tô mais interessada na economia mesmo, eu vejo como a história tem alguma importância, tá? Tem importância sim. É que a pessoa, conforme ela vai amadurecendo, ela vai gostando mais de história. Conforme tu vai criando um lastro crítico. Acho que depois quando tu vai Porque, amadurecendo... a matemática é só pra passar no vestibular. Daí depois tu matou o vestibular, Ah, começou a o português. faculdade. Tem calculadora, né? Calculadora pra quê? Entendeu? Nossa, pior que eu uso muito matemática, tá? Por causa de estatística, né? É porque a gente faz muita pesquisa. Show. Bastante. Mas eu acho que, tipo, depois que tu amadurece... Eu não via isso. E demorei muito pra ver isso. Mesmo... Eu vi isso realmente quando eu saí do colégio. Que tudo que tu aprende, todo tipo de conhecimento é válido. E eu me arrependo muito, muito de não ter me dedicado mais pro colégio. Porque eu vejo que muita coisa que eu me dediquei, que foi a química, que foi, assim, foi desesperador, química. Eu aprendi química em 2 meses. Foi ali, plano de JK mesmo. Mas, tipo... Eu vi como é importante, porque me ajudou muito na faculdade. Eu peguei uma coisa muito mais rápido que os meus amigos. E a matemática, eu tô na frente muito do pessoal em matemática pelo... O professor era bom. Muito na frente, assim, do pessoal mesmo. Do ensino público também, né? É bem drástico essa diferença, assim. Então, né, é isso. Todo conhecimento é válido. Legal. Muito bem. Show! Então, a maior dificuldade, então, foi química. Física. Física. Porque química eu ainda tive o plano lá de 2 meses que deu tudo certo, pelo COC 1000. Mas acho que esse PV 1000 também, acho que tu trocou. E eu sou suspeita a falar, mas o ambiente da UFSC é massa, né? Ah, eu adoro. Quando tu entra em contato ali com pesquisa, com produção científica... Zootecnia não é em Floripa, né? É em Floripa, no CCA. Ah, no CCA. É, os Mas- cuidos. Mas entrar que daí tu vê mesmo o centro de pesquisa, tu começa a ver a produção científica, é muito massa, né? É muito Eu acho que qualquer saída do ensino formal, médio, tal, e quando tu entra no mundo acadêmico é muito massa, né? Que daí tu pega as E pessoas que outra estão realidade. chegando, e Outra todo mundo coisa. empolgado e falando sobre aquilo, tal, é muito massa. Mas é que eu tô excluída, né? Eu tô com a planta, com o peixe e a abelha. Só nós lá. É lá longinho, né? Mas é muito Eu diferente. lembro que- Chegasse no CFH? É muito longe, Rafa. O que é É essa longe. É muito longe. Sede de filosofia e humanas. Não, Ah, mas esse passagem é fica outro. É outro lado. Então é isso, né, galera? O Ru é bom, né? O Salva. O salva. R$2, eu acho que era quando... 1,50. 1,50. O CCA é outro nível, né? É. Então é isso, né, Neco? Eu acho que é Muito isso. bom. Maria, No arquivo a gente não mostrou. Ah, o arquivo, você está no arquivo. Você está no arquivo confidencial. Um beijo ó. de caixinhas. Que amor, né? passa Legal. rápido, né, Rafa? Passa. Passa rápido. Ai, a minha irmã tá A gente já agora, começa, terceirão. já podemos começar a tirar ela de tiazona já, né? Já, Porque tá ela na- ria tanto da gente, né? Já. Não, mas quando eu começou a dar aula, eu tinha quase a minha idade. Não, tinha... Uns 23, 24. E agora É, tá... 24. Agora tá aí, ó. E agora- Barba branca. Aí, barba branca. Daqui a pouco É tá que de eu bengala. pinto pra parecer. Pô, se tu né? tinha 23, 24, tu tinha o quê? 18? Tu tinha... Não, corta. Corta, né? Maria, ficamos muito felizes com a tua presença. É. Não, eu fiquei, sim. É. Ela falou que Participar. usa, que eu ensinei pra ela até hoje, cara. É isso, a gente Muito fica bom. muito feliz mesmo, né? É que a Maria sempre teve grudada na gente, mesmo depois, quando saiu. verdade. Sempre trocando mensagem, alguma coisa, sempre teve grudada, sempre Eles vendo. me agradeceram no vestibular, os dois mandaram mensagem. Ah, a Marilise viu? também. A Marilise, né? Olha lá o tipo dos alunos, ó. Vem com boquinha de morcego lá. Tirou, né? Então é isso, Maria. Obrigado pela presença, né, disponibilidade de vir, trocar ideia. 20 litros de leite? Quanto é aquela? Gente, trouxe 20 litros de leite, É, tá? 20 Pra galera. Gente, ela Ela tava, vai em distribuir ela tava em depois. Floripa estudando, foi pra fazenda à tarde,
E aí veio pra gravar o podcast com a gente aqui agora. Ela é uma a máquina. Fazenda lá em Luiz Alves. Luiz Alves. Cara, olha. A gente fica muito feliz, muito grato mesmo. Feliz mesmo por ver a pessoa, a mulher que tá se tornando, Tá se também, tornando, né? isso. Muito isso que é gratificante, né? Obrigada. Isso aí, muito obrigada. Eu não tive a oportunidade, né, de dar aula, mas eu gostei muito, porque se gostou da Marilise, então, né? A Marilise. Mari e ela eram amigas lá em Sim, Erechim. em Erechim. Erechim. A gente se formou na faculdade e tal. A Marilise é maravilhosa. Querida, né? Beijo, Mari. Minha madrinha de casamento, cara. Olha É? só. E agora tá amarrada também, né? É. Ah, mano, é só tacinha de vinho fazendo story. Viu? cara. Coquetu, né? Já é. Já é, né? Tchau, gente! É Tchau, cantina, gente. né, Vitor? Só em cantina, e não sei mais o quê. Tem que Italiano. coloca ali, ó. Então é isso. Gente, obrigado. Boa Obrigado, noite, pessoal. boa tarde, Valeu. né? É, bom Valeu, dia. gente. Bom dia. Valeu. Tchau. Até mais. Tchau. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. A Ah, faltou a bolachinha da Maria Biscoito. Olha só, gente. caneca ó, da Maria, né? personalizada. Ela A ganhou canequinha. caneca. Ó. Chique, né? Eu ganhei um monte de coisa do Cuca. Vou guardar com a Zenal do Cuca que tem lá em casa. Isso aí. Valeu, Valeu. Valeu, gente. Tchau. Valeu.